diz a palavra de Deus. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem é entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante de vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu Espírito permanece no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória dessa última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, mais uma noite, Pai, que nós queremos ouvir a Tua palavra, que é poderosa para mudar histórias, para mudar vidas, transformar corações, transformar situações. E saber que a Tua palavra não volta vazia, mas ela vem para fazer aquilo que o Senhor designou, aquilo que está no Teu coração. E o que está no Seu coração sempre é o melhor para nós. Que nós venhamos, Pai, aprender com o Teu Espírito. Que nós venhamos, Pai, ficar firmes e constantes na Tua presença. Para não sermos, meu Pai, lançados fora, mas sermos abençoados. E sermos, meu Pai, moradores na eternidade contigo. Então abençoe e fale conosco nessa noite, nesse culto de missões. Fale no coração do Teu povo, nos dê sabedoria e entendimento dessa palavra. Pedimos, Papai, todo espírito contrário que possa estar nesse lugar, ele seja expulso, seja banido desse lugar, que aqui permaneça só a Tua presença, dos Teus anjos, do Teu Espírito, juntamente com a Tua igreja, e prevaleça a Tua vontade em nosso meio. É o que pedimos e agradecemos nosso hoje, mas é para todos sempre. Amém e amém. Jesus, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, lemos um texto que quase não se lê na igreja, esses livros dos pequenos profetas, né? Como Ageu, Zacarias, Malaquias, Naum, Joel, Amós. Quase não se lê, quase não pregamos esses textos. Mas essa noite, no culto de missões, senti no coração o desejo de trazer essa palavra. E sabemos, meus irmãos, que Ageu foi o 10º dos 12 pequenos menores profetas. Fala pequeno, profeta menores e maiores. Profetas menores, aqueles que tinham livros, menos livros, um capítulo, 2 capítulos. E os maiores são aqueles que, como Isaías, Ezequiel, Daniel, que eram livros com mais capítulos. Então os profetas menores, os profetas maiores. E esse Ageu, ele era o 10º dos 12 menores profetas. E Ageu, Zacarias e Malaquias foram designados por Deus, foram levantados por Deus, comissionados por Deus nessa época para profetizar sobre 43.260 israelitas que haviam vindo do cativeiro da Babilônia. Então eles tiveram essa missão de ser os profetas da época, de profetizar nessa época. Numa época, meus irmãos, que o povo israelita tinha saído da escravidão, do cativeiro da Babilônia, voltado para a sua terra natal. Mas nós sabemos que quando eles foram levados em cativeiro, foi o Nabucodonosor II que destruiu
O templo que Salomão havia construído, havia feito com muita riqueza, muito bem feito, com coisas lindas, maravilhosas, um templo suntuoso, belo, né? Segundo consta da Escritura. Então já haviam saqueado várias vezes aquele templo. E esse Nabucodonosor II, ele tirou as coisas do templo, os utensílios de uso no templo, que era usado ali para o sacrifício e tudo mais, e tocou fogo, queimou tudo, derrubou tudo. Então ficou só um montão de cinza, de tijolo queimado, as coisas queimaram, os utensílios que ficou, queimou tudo, só ficou carvão. Então você imagina uma construção incendiada a ponto de acabar com tudo, como é que vai ficar? E assim aconteceu com esse templo. Agora esse povo volta da Babilônia depois de 70 anos. 70 anos que estava em cativeiro, eles voltam para a sua terra natal. Mas o povo volta e vê aquela situação. O povo volta e vê que o templo que era tão admirado, tão suntuoso, agora só via montões de pedras queimadas, de cinzas. Então, meus irmãos, se o povo já era desanimado, agora desanimou de vez. Se o povo já era bem devagar, agora ficou mais devagar. Uma que estava distanciado de Deus pelo cativeiro. Então, meus irmãos, eu começo a olhar o tempo que estamos vivendo e começo a olhar para essa passagem. O povo diante da pandemia e o povo na pandemia. Nós sabemos que o povo está, não digo no geral, não posso generalizar, mas pode ser que a maioria está desanimada. O povo está, parece que desligou, não quer mais, abandonaram a obra de Deus, abandonou com coisa que está tirando uma roupa suja, agora a ideia é outra, agora minha vida é outra. Não digo aqui, mas outras denominações, até em nossas denominações da quadrangular, pessoas que tinham seus cargos nos grupos missionários, largou que nem larga roupa suja, parece que nunca conduziu ninguém, nunca ensinou ninguém, nunca falou nada. Se falar agora não quer mais, largou tudo. E eu começo a olhar e ver esse povo que sai do cativeiro, agora chega, vê o templo ali, deixaram para lá. O que eles fizeram? Eles começaram a cuidar de suas coisas, eles começaram a se preocupar com seus bem-estar. Se você retroceder a leitura, no capítulo 1, por aí, tu vai ver só que o povo estava ali preocupado em se promover, se ia fazer beneficiar as suas vidas, que não é errado, tudo bem, não é errado, mas deixaram a casa do Senhor daquele jeito, quer dizer, não deram muita atenção. Está tudo derrubado, isso aqui era muito bem agora, isso aí, até colocar de volta em pé, isso aí, haja dinheiro, até voltar à normalidade, é difícil. Então, meus irmãos, se nós começarmos a olhar como era antes a obra de Deus, o povo adorando, o povo ouvindo, os grupos funcionando, é uma coisa. Agora olhar, se bobear, dá desânimo mesmo. E, puxa vida, agora está tão devagar, não é mais aquele povo, tudo louvor é os mesmos, saiu tantos, os diaconatos não tem tanto como antigamente, os presidentes de grupo, as pessoas que faziam coreografia, as pessoas, vamos olhar, mas não tem diferença. E cada dia parece que está piorando. Mas Deus havia incumbido aqueles homens com essa missão de profetizar, de falar, de alertar aquele povo. Porque Deus, meus irmãos, Deus está no controle de todas as coisas, independente da situação. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite. Às vezes as pessoas olham e pensa que Deus não existe, que Deus não está vendo, porque está morrendo gente, porque essa pandemia, porque a falta de emprego, todo mundo sabe disso. E por que isso? Naturalmente, meus irmãos, é permissão de Deus. Mas pastor, como? O exemplo está aqui, meus irmãos. O exemplo está aqui, o templo que Salomão edificou. Aquele templo que ele edificou, era o pai dele, Davi, tinha um desejo de construir um templo, uma casa para a habitação de Deus. E Deus fala para Davi que não habitava em casa feita por um monte de homem, mas não proibiu, você não vai fazer nada. Deus falou assim, mas você não vai fazer, Davi?
porque a sua mão tem muito sangue, mas o teu filho, o filho da tua entranha, esse vai edificar uma casa. Deus não tirou esse desejo do coração de Davi, mas endossou mais que o filho de Davi poderia construir esse templo que Davi sonhava em fazer para Deus. Ainda que Deus não habita em templo feito por mão de homens, mas habita nos homens verdadeiros, nas mulheres, homens, jovens. Fala homem para o ser humano, que abre o seu coração, que entrega a sua vida para a habitação de Deus, o Espírito Santo. Então Deus, Ele habita em você, em mim, em nós. Não importa se aqui é bonito ou feio, Deus quer saber se você está cedendo o seu coração como adorador, como adoradora, a sua vida, a sua boca, os seus braços, a sua perna, para que Ele possa habitar em você e te usar. É isso que Deus quer saber de mim e de você. E a nossa missão, meus irmãos, é essa: é sermos porta-voz de Deus. Você, eu e nós, mensageiros desse evangelho, que é uma missão, como aqueles homens foram incumbidos de profetizar para o povo que veio da Babilônia. Então, meus irmãos, o que acontece? Deus permitiu que aquele templo de Salomão, que foi edificado especificamente para o Senhor, um templo para adorar e para sacrificar o Senhor, Deus permitiu que o inimigo destruísse e colocasse fogo. Será que Deus é mais fraco do que o inimigo? Natural que não, meus irmãos. Por que Deus permitiu? Se você vai ler a história bíblica, tu vai ver que Salomão, ele saiu dos preceitos divinos. Salomão desobedeceu às ordenanças de Deus. Salomão teve a sua fé pervertida, conforme Deus falou que as mulheres que ele tinha iam perverter a fé dele. Ele teve 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. 1000 mulheres. Para que tudo isso? Que loucura, mas ele queria daquele jeito. E Deus deu para ele riqueza, sabedoria, deu livramento. Mas Deus sabia que aquelas mulheres poderiam perverter a fé dele, que aquelas mulheres eram adoradoras de outros deuses. Não eram as mulheres israelitas, mas mulheres de outras nações, de nações diferentes. Mulheres que adoravam outros deuses, não o Deus verdadeiro, que é o nosso Deus. Mas Salomão achou que ele não ia fazer isso, que ele não ia capengar, porque a gente acha que, eu não, jamais vou fazer isso. Só que o inimigo, ele é sorrateiro, ele vai jogando a laçada e nós vamos entrando sem perceber. Então, meus irmãos, Salomão achou que não ia, e Deus nos essas mulheres vão perverter a sua fé. E o dia que você fizer assim, eu vou tomar o reino de você, eu vou passar para o seu servo. Deus não brinca, meus irmãos, eu tomo o reino de você, das tuas mãos, né? Você é o rei, Salomão, você tem toda a regalia, você tem tudo. O dia que você fizer coisa que eu estou te falando que você vai fazer, eu vou tomar o reino de você, vou dar para o seu escravo, que é servo escravo, seu escravo. Ele achou que não, e justo fez do jeito que Deus falou, porque Deus sabe todas as coisas. Ele começou a ter as mulheres, Deus não proibiu que tivesse as mulheres. Hoje você nem pensa nisso, porque você pensar já está pecando. Antigamente o rei não tinha mais do que uma mulher. Hoje a bigamia é contra a vontade de Jesus Cristo, ele não aceita de forma alguma. Nós estamos na dispensação da graça, então não é procriação, não é para multiplicação, é cada um com a sua veinha, com o seu veinho, e olha lá, né? Então, meus irmãos, Salomão começou a fazer o gosto daquelas mulheres. Naturalmente as mulheres adoravam outros deuses, elas queriam levantar altares aos seus deuses, elas queriam adorar os seus deuses. Então eu quero falar bem a Salomão, eu queria aqui comprar e tal, para fazer para o meu Deus tal e tal, para Deus fulano e tal. O Salomão não ia lá, mas ele dava o dinheiro que Deus dava para ele, a riqueza, e dava para ela ir comprar. Ele estava adorando, levantando altares para outros deuses. Ele estava sacrificando aquilo que Deus deu para ele para levantar altar para adorar outros deuses. Quer dizer, que lá foi o povo, meus irmãos, quando o rei, que era o rei Salomão, começou nessa direção, o povo começou no mesmo caminho, a idolatria imperou, o demônio da idolatria entrou no meio do povo. Se o próprio rei estava fazendo isso, imagina o povo. Você imagina quando o cara fala, o filho aceitando o pai da mãe, é o exemplo que segue. Então você vê, vai ver o que está acontecendo. Nunca é isso, estou falando que não é uma regra, né? E um filho, se eu não cego, vai ver o pai e a mãe, é excelente pessoa. Mas a maioria dos casos viu em casa, aprendeu em casa alguma coisa. Não digo no tudo, não digo no geral. Mas o povo começou a idolatrar. E o que Deus permitiu? Que o inimigo
os levasse para o cativeiro, para eles saber a diferença de servir a Deus e estar com Deus, a diferença de estar escravizado na mão daquele que é mundano. E Deus permitiu que destruísse aquele templo que Salomão havia edificado com muito carinho, com muita riqueza dada por Deus, uma coisa muito bonita, mas muito bonita. Deus permitiu que o inimigo derrotasse, jogasse tudo no chão. Porque Deus mesmo, Ele fala a sua palavra no livro de Deuteronômio, eu não lembro o capítulo e versículo agora: eu mato, eu faço viver, eu firo, eu mesmo saro. Não há quem escape da minha mão, ou agir meu quem impedirá. É assim, Deus é o próprio Deus, Ele permite. Ele permite. Então Ele permitiu. Agora o povo volta do cativeiro. 70 anos de cativeiro, será que aprenderam alguma coisa? Muitos voltaram ao invés de chegar. A situação está feia, derrubaram o templo. Não, eles largaram. Aí aproveitou que a situação era difícil, abandonaram de vez e começaram a cuidar das suas vidas. E Deus sentiu, falou: peraí, esse povo está meio devagar. Aí levantou Ageu e levantou o governador da época de Judá, que era Zorobabel, e o sumo sacerdote, e todo o povo, e Deus mandou falar com eles, falar com o povo. Por exemplo, como eu li aqui, no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala para Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao restante de todo o povo, dizendo, que Deus manda uma mensagem: fala para esse povo, fala para fulano, para Beltrano, para Ciclano, para todo o povo. Quem há entre vós, ele manda falar assim: quem há entre vós que, tendo ficado, viu essa casa na sua primeira glória? Uma pergunta para aqueles que estavam vivos, que eram naquela época do tempo de Salomão. Tinha pessoas lá naquele meio que veio do cativeiro, uns nasceram lá no cativeiro, mas outros já foram para lá e voltaram, já idosos, mas com vida, homens fortes que viviam bem naquela época. Eles voltaram, mas tinham visto o templo de Salomão antes de ser destruído. Eles viram aquela casa suntuosa, aquele templo maravilhoso e bonito, naquela glória, aquele esplendor. Eles viram, e Deus manda perguntar para ele: quem de vocês, quem há entre vós, tendo ficado, viu essa casa na sua primeira glória? E como a vês agora? Uma pergunta. Quer dizer, Senhor, agora só vejo um montão de pedra, agora só vejo um montão de carvão. Antigamente aqui era uma coisa linda, antigamente era maravilhoso. Aí você, fulano, aqui está dando aqui, pastor, antigamente o povo era assim, aqui tinha isso, o povo louvava o povo e tal. Agora está devagar, agora vem pouca gente, agora tem culto que só tem tantas pessoas, tem preguiça de vir. Ah, pastor, quase não tem vindo mais, eu nem dizimar, eu quero mais. Está do mesmo jeito, as pessoas que eram, e agora, depois da pandemia, nós sabemos que está assim. Muitas pessoas estão com medo. Agora a igreja tem medo de pegar o coronavírus, mas ele vai no supermercado, ele vai na fila do banco, ele vai do hospital, ele vai não sei aonde, ele vai para todo lugar. Na mais ele pega os 600 BR lá do governo, não quer saber, ele vai ficar trepado um em cima do outro. Ele vai, mas na igreja vai pegar coronavírus, ele não vem. É o lugar que menos vai pegar o coronavírus, dentro da casa de Deus. Não vai pegar, meus irmãos. Aquele lugar de adorar, e Deus está no controle. Está certo, nós temos que fazer a nossa parte. Tem que manter distanciamento, temos que usar o álcool em gel, temos que usar a máscara, porque a ciência quer que seja assim, e nós temos que obedecer a lei dos homens. Mas não podemos deixar de adorar, porque essas coisas estão aí. Ah, não, as pessoas, meus irmãos, enfraqueceram. E cada vez está enfraquecendo e está apanhando mais pessoas que... Então, meus irmãos, quando eu vejo esse caso aqui, eu lembro disso. Por que Deus permitiu? Porque Deus queria mostrar para aquele povo quem eles eram. O que Pedro falou para Jesus? Senhor, para tocar o Senhor tem que passar por cima do meu cadáver. Pedro. Ah, assim mesmo, comigo é assim, para pegar o Senhor tem que pegar ele primeiro. Pedro. Hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, você me pegará 3 vezes, que o galo você me pegará 3 vezes.
Ele achou que não, mas Deus conhece o que está no seu, no meu e no nosso coração, e nós não sabemos o que está no nosso coração. Então Deus permite alguma coisa, fala: olha, eu estou te mostrando, eu te avisava, eu quero que você seja diferente, olha bem onde você está. Então, meus irmãos, eu deixei um versículo aqui paralelo, aqui separado, para não ter que estar abrindo a Bíblia, você pode marcar no seu coração. Ele está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, diz assim, ó: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os teus mandamentos ou não. Lá em Deuteronômio, Deus permitiu que aquele povo saísse das garras de Faraó, viesse pelo deserto, sendo provado. Deus sustentando, cuidando, só para mostrar para eles que não era tudo que eles achavam que eles eram, para sentar no coração, porque eles mesmo, não, eu não, porque eu sou adorador, não, eu sabe como é que é, Deus conhece e tal, Deus conhece. Nós achamos que nós somos muita coisa, mas Deus sabe que nós não somos nada, e Ele quer mostrar para você que você não é o que você está achando que é. Você precisa mudar muito, você precisa melhorar muito, você precisa mudar muito, melhorar muito, para você achar o que você é. Então Deus quer mostrar para o povo, deixou o povo passar por poucas e boas, para o povo mostrar o que estava no coração deles. E se não faz isso, não mostra. O povo foi para o cativeiro, e quando voltou, a vontade é igual o cara que está na cadeia, está doido para ficar livre. Ele promete tudo, ele vira cristão na cadeia, ele fica crente, ele faz, acontece, fica bonzinho, é só pôr o pé aqui fora. Uma semana está de volta, a maioria. Cadê aquela fé? Cadê aquele que eu vou fazer? Cadê que agora a partir de hoje eu vou ser assim? Que eu vou... Não é o primeiro caso, assim somos nós, meus irmãos. E o Senhor tem uma missão para cada um de nós temos uma incumbência que Deus nos incumbiu, e nós não lembramos disso. Jesus falou: não escolheis vós a mim, mas eu vos escolhi, e nomeei para que vades dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Ele escolheu para que nós venhamos dar o fruto, esse fruto que nós sabemos o que é. Então, meus irmãos, se nós não queremos fazer, nós estamos fora do padrão. Então Deus permite algum acontecimento para ver o povo, mostrar que você não é isso tudo que você é. Não porque eu sou adorador, porque eu sou crente, porque eu tenho fé, porque eu faço, porque eu aconteço, eu tenho até orado e Deus não tem me ouvido. E Deus permite alguma coisa para mostrar que vocês não são o que vocês estão pensando. Jesus fala em um dos evangelhos, onde fala Isaías também: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E assim, meus irmãos, muitas pessoas falam: é fácil, eu quero ver na prática. É na hora da dificuldade, é na hora do aperto que você vai ser adorador, se ele vai estar adorando, se ele vai estar louvando, se ele vai estar cultuando ao Senhor, ou só quando está no oba-oba tudo bem. Nós sabemos que na hora da dificuldade, na hora do aperto também tem que adorar. É essa hora que se adora mais, eu acho. Olha, está tudo bem, legal, tudo numa boa, até eu sou bobo. E as pessoas não levam isso lá. Então Deus permitiu. E agora o povo vem e preocupa-se com o seu bem-estar. E Deus: é minha casa vai ficar assim? É? A minha casa vai ficar abandonada? A minha casa vai ficar aí os montouros no chão? Então Deus fala: profeta, vem cá, vai lá, fala para lá. Diz para eles: vocês viram essa casa? Fala para aquele povo lá: vocês viram essa casa na sua primeira glória. E perguntou: como vê agora? Como você a vê isso agora? Não é essa como nada diante. Ele diz assim: não é esta como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela? Então Deus faz uma pergunta: você viu aquela casa de Salomão? Nossa, Senhor, que coisa! E esse monte de pedra aí queimado? Dá para comparar? Que isso, Senhor? Não é nada mesmo, isso aqui não chega nem aos pés daquela lá. Então, meus irmãos, nós temos que ver o que é bom, o que é ruim, os prós e os contras, porque só assim nós vamos saber fazer a diferença. A pessoa sabe quando a coisa é azeda porque ele conhece o doce. Se ele não conhece o doce, tudo é azedo para ele. Cria uma criança dando coisa azeda para ele, nunca dê doce, ele vai se acostumar com o azedo, para ele é normal. Só sabe que é azedo quando ele começa a experimentar o doce. Opa,
Isso aqui é uma delícia. O azedo enche a boca de água, dá arrepio, porque já sabe. Quem conhece o doce e o amargo vai saber a diferença, porque conhece. Então Deus quer que nós sejamos conhecedores, e às vezes Ele permite algumas provas para que o ser humano venha. Peraí, não é bem do que eu penso. Então, meus irmãos, o que vocês acham disso que o Senhor para eles? Tem alguma diferença? Naturalmente, para comparar com aquela? Então, continuando. Ora, pois, esforça. O que Deus fala para Zorobabel, o governador? O que ele fala para o sacerdote? O que ele fala para o povo? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. O que Deus quer? Que nós esforcemos e trabalhemos. Não é ficar pelos cantos, não me engano. Mas fulano, deixa fulano, faça você a sua parte. Trabalhe você, esforça você. Deixa o outro, não quer problema dele. Faça você a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, as coisas vão caminhar, meus irmãos. Porque quando Deus dá ordem, aquele deu para todos. Governador, Zorobabel, sumo sacerdote, Josadaque, todo o povo trabalhar, esforçar, porque eu sou convosco. Deus é com quem? Com quem trabalha, com quem busca, com quem vai atrás. Deus não é com preguiçoso, Deus não é com aqueles que não querem, Deus é com aqueles que querem. Nós sabemos abaixo o sol e a chuva que nasceu para todos, diz Mateus 5,45, que a chuva e o sol nasceu para todos, independente se ele é ruim, se ele é bom, se é feio ou bonito. Mas tem privilégio que é só para aqueles que realmente buscam, que agradam, que trabalham, que esforçam. E só busca e trabalha quem crê, meus irmãos. Quem crê, porque quem não crê, ele não busca, ele não está acreditando. Então, meus irmãos, a ordenança de Deus. Você que viu você viu aquela casa? Você viu a glória daquela casa? E o que você acha com essa daqui agora? Tem diferença? Tem uma diferença enorme. Que a raça agora não tem nada. Comparado com aquela lá, o que é isso aqui? Isso aqui não é nada. Pois é, então esforça-te. Esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo, aí Deus fala, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, e o meu Espírito permanece no meio de vós, não temais. Está tendo pandemia, está tendo sei lá, mas o Espírito de Deus permanece no meio do povo dele, ele permanece protegendo, cuidando, abençoando. O Espírito é o mesmo, ele continua ainda. Então, meus irmãos, como diz, aliança, Deus tem uma aliança com aquele povo que é obediente, aquele povo que busca. Ele fala, segundo a aliança que fiz convosco. Deus tem uma aliança com você, comigo, conosco. Nós tomamos ceia todo mês, todo primeiro domingo do mês. É uma aliança que nós temos com o Senhor, Ele conosco. Todas as vezes que esse povo esse cara lembrar da minha morte até que venha, já sabe que ele está para voltar, para buscar a sua igreja. Eu quero ir com ele, mas se eu não tenho essa aliança firmada, se eu não estou fazendo a minha parte, como eu quero ir com ele? Para mim ir com ele, eu tenho que fazer a vontade dele, eu tenho que me esforçar, porque se eu não me esforçar, eu não consigo, meu irmão. Se você não se esforçar, quando Deus fala para Josué, esforça-te, tem bom ânimo, não aparte de ti, da tua boca, o livro dessa lei, esforça-te. Por que esforçar? Porque se nós não esforçar, nós não vamos a lugar nenhum. Nós somos cheios de mau costume, nós somos pessoas enfraquecidas pelo o tempo, o momento, os prazeres da carne, enfim, das coisas que os olhos enxergam, pode ser palpável, nós enfraquecemos por isso. Tem que esforçar para estar aqui no dia de chuva, domingo, tem que estar aqui na quarta ou na sexta, tem que se esforçar para ser fiel no seu dízimo, na sua oferta, tem que se esforçar para ser um adorador que agrada a Deus, não na marra. Puxa, eu estou aqui numa marra danada. Não, Deus não quer isso. Deus quer adorador que adora em espírito e verdade. Deus quer pessoas que têm amor no coração pela obra. A missão de Jesus, Ele veio e fez muito bem feito, e Ele deixou uma missão para nós, deixou uma missão para esses profetas, e a Gil está falando para o povo aqui. O Senhor fala para vocês, Zorobabel. O Senhor fala para vocês, o Josué sacerdote. Fala para você, povo, esforça-te.
que o Espírito do Senhor ainda continua no meio de vocês. E se ele continua, não tem desculpa. O Espírito só não continua, meus irmãos, se nós tivermos um pecado sem confessar que os pecados terríveis, o Espírito vai ficar habitando mesmo. Mas o Espírito Santo de Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus falou: não vos deixarei órfão. Jesus falou: meu Pai enviará um outro Consolador. Então o Espírito Santo é o mesmo da aliança lá do tempo do deserto, é o mesmo da aliança que Jesus fez com a sua igreja. Então, meus irmãos, como diz aqui, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu Espírito permanece no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem é que diz ao pastor Edson? Quem é que diz ao presidente da igreja do Evangelho Quadrangular? Não, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E ele continua falando: e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, talvez as pessoas estavam pensando nesse caso aqui: ah, mas é muito difícil para levantar de novo um templo, para comparar com aquele que Salomão tinha deixado, que eles derrubaram. Dinheiro não tem, é difícil. O Salomão já morreu, é difícil, não tem condições. Pois é, Deus fala com eles aqui que ele poderia fazer tremer nações, céu, terra, e faria vir. Da onde tem de vir? Se é para ser material, para edificar o material, Deus envia, Deus manda. Se eu for para o espiritual, vem de Deus também. Aqui, meus irmãos, no versículo 7, que diz aqui, né? E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Em outra tradução diz, eu tenho aqui na outra tradução, deixei aqui a Bíblia aqui, diz assim, ó: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. E outra tradução fala: virá o desejado de todas as nações. Quando eu li essa primeira vez, um tempo aí, eu pensava que era Jesus. O desejado de todas as nações, não é. O desejado de todas as nações é o ouro, a riqueza, o dinheiro. Todas as nações desejam a riqueza. Nem todas as nações desejam Jesus. Ah, se todas as nações desejassem Jesus, o mundo era outra coisa. Se todo o povo que existe, mesmo no Brasil, desejasse Jesus, era outra situação. Vocês sabem que não é assim. Mas isso aqui, todas as nações brigam por isso aqui, desejam dinheiro. E aqui Deus fala na tradução que eu li, que virão riquezas. Deus mexe, se Ele quiser fazer para edificar o templo igual o Salomão, ou melhor do que aquele Salomão, Ele fazia vir de onde fosse a riqueza, ia chegar na mão dele, do povo, para fazer. Quando eu li isso aqui, eu lembrei, sabe de quê? Esse templo, simples templo, esse templo aqui é simples, mas eu lembro que eu pagava aluguel do lado, ele morava no quartinho no fundo. Eu jamais imaginava que nós tínhamos condição de construir um templo isso aqui sem dinheiro. Eu não tinha dinheiro, tinha uns trocadinhos de moeda, juntando moeda, guardar aquela moeda para trocar depois. E fui ali, foi na onde que eu, orando, jejuando, alguns irmãos estavam comigo naquela época também, e Deus permitiu que nós comprássemos esse terreno aqui, fiado. Aconteceu, foi um milagre de Deus. A mulher não quer vender, uma conversa muito longa. Compramos esse terreno. Agora construir de que jeito? Não tem dinheiro, mas sem dinheiro comecei, porque Deus colocou no meu coração um micharia que eu consegui juntar de moedinha. Eu comprei ferragem, um pouco de ferragem, para eu guardar essa ferragem. Primeiro eu aplicar esse dinheiro nessa ferragem. Comecei a comprar ferragem, eu nunca mais parei e terminei o tempo. Terminamos, para o glória de Jesus. Não ficamos devendo nada para ninguém, o tempo terminado.
Quem fez isso? Deus enviou, não sei onde trouxe para lá, para cá, chegou, caminhão de aterro, chegou não sei o que lá, cimento, outro dando não sei o que lá e tal, o diziminho que era 20, 50, 60, rapaz que virou 600, que virou 1000, aquilo começou e nós terminamos esse templo sem dever um tostão para ninguém, para quem estava no aluguel. Enfim, então olhando isso aqui, eu comecei a lembrar, puxa, a vida é mesmo, Deus, se Ele quiser que faça alguma coisa, se é material, Ele vai mexer, Ele vai trazer da onde quiser, Ele vai trazer um cara, não sei da onde, o cara vai jogar um envelope cheio de dinheiro, aquilo. Deus faz isso se for preciso. Se for preciso, Ele faz isso. Eu queria mostrar para o povo aqui, vocês estão desanimados, esforcem e trabalhem, meu Espírito está com vocês. Eu faço tremer céu, terra e tudo, e vou trazer a glória para essa casa. Mas aqui, meus irmãos, ele continua falando. Vou falar de novo o versículo 7 ainda. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro, a riqueza é do Senhor, tudo que tem Ele é o Senhor. Se Ele determinar, vai para aquele lugar, vai para o bolso aquele fulano, vai para o bolso aquela fulana, vai, é Ele que determina. Às vezes Ele não permite muitas coisas, porque sabe que as pessoas vão te perder. Então Deus não permite, você não pode, você tem que ser debaixo desse controle aqui. Como eu ouvi um dia, eu posso merecer um pacote de 5 kg de arroz, mas 1 grão por dia. Eu não posso pegar o pacote de uma vez só, porque se eu pegar o pacote eu posso me perder. Então 1 grão por dia, só porção é essa. Você não pode pegar mais de 1 grão por dia, você vai se perder, você vai morrer engasgado. Então, meus irmãos, tudo Deus está no controle. Então diz aqui, meus irmãos, minha prata, meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E Ele diz aqui, a glória desta última casa, presta bem atenção, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus quer dizer aqui? Várias maneiras de expressar. Deus pode falar do tempo, pode falar da parte espiritual. Eu sou mais a parte espiritual. A glória dessa segunda casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Mas por que eu estou pensando? Sabe o que eu estou pensando, meu irmão, minha irmã? Eu já levo para esse lado que Deus colocou no meu coração. Você que está aí, eu que estou aqui, nós estamos nessa casa. Esse corpo é uma casa, você está aí dentro. Essa é a primeira casa. Se você tem alegria, você vive uma certa glória da sua vida, seja ela no casamento, nas finanças, nos bens ou não, Deus promete a você a glória da segunda casa. A segunda casa está no 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Não feita por mão de homens. Se você é feliz nesse corpo aí, que é um corpo já jogado da terra, você imagina a segunda casa. E sabe quem vai chegar na segunda casa? Aquele que desenvolver seu papel aqui, esforçar, trabalhar e fazer o seu papel. Porque se fosse para riqueza, Deus fala, não, se for edificar o templo eu mando ouro, vai chegar prata, que eu mando. Deus quer ver um povo trabalhando, um povo esforçado, um povo adorando, um povo que evangeliza, um povo que quer ver a obra de Deus sendo feita. Independente do templo, se é de tábua, se é de tijolo, se é de ouro ou não, porque a prata e o ouro é dele, Ele manda a hora que Ele quiser. É Ele que mantém as nossas vidas. É Deus que prepara o seu café da manhã, o seu almoço, a janta, o meu, o nosso. E se Ele não permitiu que você comesse hoje, porque a comida ia te matar. Eu já contei aqui um caso que aconteceu com uma missionária, que foi, a menina foi fazer missões fora. Eu já contei que ela deixou de receber, atrasaram o salário que ela tinha, e ela ficou sem receber, e teve que estar comendo no albergue. E o albergue só era mingau de aveia. Esse lugar tem aquela comida que eles dão para as pessoas desalojadas, mingau de aveia. É de manhã mingau de aveia, é de tarde mingau de aveia, é de noite mingau de aveia. Ela não podia comer nada porque ela não tinha mais dinheiro, o dinheiro dela não chegou. Ela comeu o quê? Ela estava enjoada do mingau de aveia. Ela não via a hora de bater uma feijoada, de bater um churrasco, mas o pagamento dela não chega. Até que um dia chegou a prazo dela voltar para a sua terra.
Mas quando ela está para voltar para a terra dela, chega o dinheiro dela atrasado. Agora, eu estou indo para casa de mamãe, para casa de papai, família bem. E veio em casa, chegou em casa. Primeira coisa, chegou reclamando para a mãe de uma dor no estômago. A família de bem levou ela no médico antes de qualquer coisa. O médico examinou, viu: olha, você está com um probleminha aqui no estômago mesmo, hein? Eu não vou nem passar remédio, vou passar uma dieta. Fazer mingau de aveia, você toma de manhã e tal, mingau de aveia, viu? Ela quase maluca escutou aquilo. Deus já estava cuidando dela lá, não deixava pegar dinheiro, receber para não comer, que ela ia morrer. Então Deus permitiu até que ela passasse pelo médico, ele falasse: seu problema é só um mingauzinho de aveia por uns 15 dias, 21 meses, você vai se sentir melhor. Não precisa dar remédio para você. Então Deus, Ele sabe, meus irmãos. É Ele que prepara todas as coisas. Nós temos que aprender a glorificar, agradecer a Deus nas horas difíceis. E quando eu penso na glória da segunda casa, meus irmãos, eu penso também no plano físico, por que não? Você pode pensar, que aqui dá para você entender isso também. Sabe quem eu lembro? Eu comecei a olhar essa palavra, eu comecei a meditar, e lembrei daquele homem que a Bíblia fala muito bem dele, o nome Jó. O próprio Deus exalta o nome de Jó lá no começo e fala para Satanás: tu vê o meu servo Jó, como é reto, como é justo, como é um cara supimpa, um cara gente fina. Tu vê, Satanás? Naturalmente Satanás viu, Satanás já arrumou. Aliás, o que Deus fez? Deus permitiu que Jó fosse atingido nas suas riquezas, na sua saúde por Satanás. Deus permitiu, porque Deus conhecia o adorador Jó. E a Bíblia diz que Jó passou por poucas e boas, mas ele não blasfemou contra Deus. Se fosse outro, tinha metido a boca no trombone. Ele falou com seus amigos e falou e tal, mas segundo consta, ele não blasfemou contra Deus. O que aconteceu com ele? Jó 42, no versículo 12 a seguir, diz que Deus abençoou Jó na segunda mais do que na primeira. Não foi isso? Então a glória da segunda casa de Jó foi melhor que a da primeira. Se ele era rico na primeira vida dele, tinha filhos bonitos, tinha isso, aquilo, outro, agora ele tinha muito mais, porque Deus prova, Deus permite para depois mostrar: você merece muito mais, porque você faz parte do adorador. Você merece a glória da segunda casa. Então, meus irmãos, como missionários de Deus, nós que queremos a glória da segunda casa na nossa vida, seja no plano físico, seja no plano espiritual, vamos esforçar, vamos trabalhar, vamos olhar para frente, vamos fazer a obra de Deus, vamos agradar o Senhor. Pastor, mas o templo está construído. A obra de Deus não é o templo, a obra é feita através de falar do amor de Cristo, de ganhar almas, de adorar a Deus, de fazer que o nome do Senhor seja anunciado, que seja adorado, porque Ele está voltando e Ele vai levar um povo zeloso de boas obras. Dá só de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado, exaltado.